E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Salles Martins, esse é o Pesquisando Direito e hoje a gente vai conversar sobre introdução. Introdução de trabalho de pesquisa. Pessoal, a introdução com certeza é um dos pontos mais importantes de qualquer trabalho, seja ele uma dissertação, seja ele um artigo, seja ele uma monografia, um TCC, não importa. Alguns professores, eu diria que leem apenas a introdução e a conclusão. Então é muito importante que seu trabalho tenha uma introdução ótima, que seu trabalho tenha uma introdução realmente que contenha todos os elementos necessários para que o seu trabalho seja interpretado com um bom texto. Então, se tem uma coisa que todo aluno deve tomar muito cuidado e deve tentar fazer sempre com muito zelo, é a introdução. E aí, pessoal, só para registrar também, o tema desse vídeo foi proposto pela seguidora Grace, que pediu que eu conversasse, falasse um pouco, apresentasse quais são os elementos que toda introdução deve conter. A primeira coisa que eu tenho que dizer é realmente frisar a importância de uma boa introdução. Pessoal, uma boa introdução num trabalho científico é como se fosse a capa do livro, assim, né? Se você vai julgar um livro pela capa, eu diria que muitos trabalhos acadêmicos são julgados por sua introdução. E eu sei que tem professores que costumam pegar e começar mesmo pelo título, mas eu, por exemplo, eu acho que muitas vezes eu chego a ignorar o título que a pessoa propõe e vou para a introdução. Para mim, a introdução e o resumo são os pontos iniciais e chave de qualquer trabalho que se preste, de qualquer trabalho acadêmico que demande, que tenha algum tipo de qualidade. Então, a primeira coisa é essa. Introdução não é o momento de você relaxar. Introdução, pelo contrário, é um momento onde você deve realmente empregar muitos esforços para fazer uma boa introdução. E aí, o que precisa, né? Como é que a gente faz uma boa introdução? Existem algumas técnicas. Quando eu estava na graduação, eu lembro que era muito comum falarem que você primeiro escreve todo o texto e depois faz a introdução ao final. E aí, quando você pensa desse modo, a introdução do trabalho fica como se fosse quase que um resumo, porque o aluno já construiu todo o texto, já tem toda a estrutura do trabalho e aí com a introdução ele vai simplesmente transpor a ideia do trabalho para aquele momento. Eu particularmente não gosto muito de fazer assim. No começo eu fazia assim, quando eu comecei a escrever trabalho acadêmico, na minha monografia, por exemplo, eu fiz assim, eu primeiro escrevi todo o trabalho e depois fiz a introdução, mas hoje eu não faço mais assim. Eu gosto de primeiro fazer a introdução para depois iniciar efetivamente a construção dos demais capítulos do trabalho. Eu vou explicar por quê. Acontece que, na minha visão, a introdução ela serve como um guia para o seu trabalho. Então, quando eu gasto minha energia para fazer uma boa introdução no início do trabalho, eu naturalmente me forço a pensar a estrutura de todo o meu trabalho. Não só os pontos nucleares dele, como a pergunta de pesquisa, como as razões pela qual eu fiz a pesquisa, mas sobretudo também pensar a estrutura dos capítulos, a estrutura dos tópicos, pensar também os resultados que eu pretendo atingir com o trabalho. Então eu gosto de fazer primeiro a introdução, porque geralmente a gente tem mais energia no começo do trabalho do que no fim. Então, se você deixa a introdução para o final, é bem provável que você acabe deixando essa parte um pouco de lado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero gastar muito a minha energia na hora de fazer a introdução. Além disso, se eu faço a introdução primeiro, eu naturalmente vou ficar revisitando ela, o que me possibilita, no andar e no desenvolvimento do trabalho, ter várias revisões sobre meu texto introdutório, o que é muito bom, porque se você revisa, o seu texto tende a ficar mais limpo, tende a ficar melhor. Então, são esses os principais motivos. Para mim, pessoal, o motivo da introdução funcionar como uma espécie de guia é um motivo que eu acho muito, muito relevante. Por quê? E aqui eu explico. Para que eu possa explicar esse ponto sobre
o porquê de a introdução, para mim, funcionar como uma espécie de guia de trabalho, é porque, para mim, a introdução ela deve conter muitos elementos. Eu tendo a não gostar, e aqui é uma questão pessoal, eu tendo a não gostar de introduções muito curtas, porque eu penso que no momento de você apresentar a ideia do seu trabalho, você deve delimitar muito claramente para o seu leitor o que é que você pretende, como você pretende fazer, quais as limitações que você possui e, além disso, você deve apresentar para ele subsídios que possibilitem ele compreender o seu trabalho mais à frente. Então, naturalmente, uma introdução boa vai ser uma introdução, na minha visão, que acaba sendo um pouco maior. Essa visão ela também é corroborada por outros professores. Eu destaco aqui o professor Nitish Moneburn, que tem um livro sobre metodologia de pesquisa e como desenvolver trabalhos acadêmicos na área do direito. E aí vamos lá. Afinal de contas, que perguntas uma boa introdução deve responder? Gente, isso que eu vou falar para vocês, essas 4 perguntas, eu aprendi durante o doutorado. Não que eu não soubesse, mas é porque eu acho que a forma como foi colocado eu achei muito clara e eu vou tentar trazer para vocês, mostrar aqui para vocês. A introdução ela deve responder 4 perguntas. O que, como, para quê e por quê. Isso aqui é o mínimo que toda introdução deve conter. Vamos lá. Quando eu digo o que você está pesquisando? Qual é o seu objeto de pesquisa? E aqui é muito importante você deixar bem claro e bem delimitado para que o seu trabalho não corra o risco de fazer uma promessa que não vai cumprir no final. Isso é muito comum em trabalhos monográficos, principalmente em trabalhos de graduação, porque os alunos costumam dizer que vão fazer vários tipos de pesquisa e por conta do tempo eles acabam não conseguindo, aí acabam deixando de lado. Então, você deve dizer o que você quer pesquisar, o que você pretende pesquisar com o seu trabalho. Além de explicar o que você quer, você deve justificar o porquê você está fazendo isso. Aí você pensa, né? Então eu vou lá e vou dizer que é porque eu tenho que defender um trabalho monográfico para poder concluir o curso e tal. Não tem problema você dizer isso. Na verdade, não há problema algum. Você deve, eu defendo que você deve ser bem claro para o seu leitor e dizer, olha, nesse trabalho, minha finalidade, apresento esse trabalho como um trabalho de conclusão de curso, que é um requisito para que eu possa encerrar meu bacharelado em Direito. Agora, a grande questão, né, o grande ponto é apresentar apenas isso como justificativa é que não é legal. Então seria muito interessante, seria muito bom que o motivo que fizesse você estar pensando e desenvolvendo aquele trabalho fosse um motivo para além de se formar, para além de ser um requisito da faculdade. E aqui, gente, é interessante porque eu percebo que alguns alunos omitem informações que seriam muito úteis para o seu leitor. Por exemplo, eu pego muitos alunos que constroem e pensam temas de pesquisa por conta da sua experiência profissional, seja porque fez um estágio em uma determinada vara, seja porque atuou na advocacia em determinados assuntos, e aí parece que há uma espécie de medo de dar essa informação, como se esse tipo de informação fosse pessoalizar o trabalho dele, deixando que o trabalho dele, fazendo com que o trabalho dele perdesse valor acadêmico, mas é o contrário. Quando você é claro com aquele que lê você e você diz, porque a justificativa desse trabalho se inicia por conta da minha experiência como estagiário em tal lugar, que pude identificar problemas específicos X, Y, Z, e a partir daí entendi que seria importante desenvolver um trabalho mais profundo sobre essa temática, porque isso me ajudaria a perceber e a pensar problemas e soluções para questões H, Y, Z, enfim. O meu ponto é, não há problema algum você justificar que o seu trabalho de pesquisa decorre de um encadeamento da sua experiência profissional. Não há problema algum você falar que seu trabalho tem como justificativo o interesse que você naturalmente possui pelo assunto
ou alguma questão pessoal. Pessoal, eu já orientei trabalho que a pessoa que estava fazendo o trabalho era filha de empregada doméstica e ela estava desenvolvendo um trabalho empírico sobre a relação das empregadas domésticas com a legislação e como que isso aparecia para elas, como que elas interpretavam essas legislações, e era muito bom porque durante a explicação dela sobre a justificativa pela qual ela pensou aquele trabalho, ela fala que é porque é algo que era do dia a dia dela, era algo que ela via. Então, na justificativa, pessoal, não há problema algum você apresentar motivos pessoais. O que você não pode é, durante o seu texto, se basear em motivos pessoais e assim não apresentar dados, não apresentar informações profundas, não apresentar o outro lado da história. Aí sim é um problema. Enfim, pessoal, de qualquer modo, é muito importante e rico quando você apresenta uma justificativa clara e simples sobre o porquê de você estar propondo aquele trabalho. Então vamos lá. Eu expliquei o que, eu expliquei o porquê e falta o para quê e o como. Gente, a próxima pergunta que a gente precisa responder é o para quê. Para quê, pessoal? Ele é diferente do porquê. Enquanto no porquê você vai justificar, vai apresentar os elementos que fizeram com que você entendesse que aquele seu tema é relevante, que aquele seu tema é importante e por isso você vai desenvolver um trabalho acadêmico sobre ele, no para quê você vai apresentar os seus objetivos gerais e os seus objetivos específicos, que é justamente o que seu trabalho pretende responder, quais problemas jurídicos, quais problemas acadêmicos, científicos, seu trabalho quer responder. E aí, no para quê, você apresenta isso. Muitas vezes é um momento em que você, se tiver feito um projeto de pesquisa, se tiver feito um projeto antes, você vai no seu projeto e simplesmente pega essa parte do projeto que trata dos objetivos específicos e gerais e traz para a sua introdução, explicando como que esses objetivos vão ser apresentados, como que eles vão ser alcançados, como que eles vão ser estruturados, e aí você segue. A quarta pergunta, que é muito importante, que toda introdução deve conter, e que eu percebo que muitos alunos, independente do momento em que estão, deixam meio de lado essa resposta, é o como. Como você vai desenvolver a sua pesquisa. Isso é fundamental, pessoal. O como é o aspecto metodológico. Eu percebo que muitos alunos se limitam a dizer, não, eu vou fazer aqui uma exploração bibliográfica e é isso aí. Bota lá uma frase dizendo que é exploração bibliográfica, mas e aí? Como é que você vai fazer um estudo bibliográfico? Beleza. Como é que você selecionou os textos que você vai analisar? Quais foram os critérios? O que é que você está buscando nesses textos? Quais as categorias que você está analisando? Você precisa deixar bem claro para quem está lendo você como que você pretende responder aquelas perguntas, e esse como envolve totalmente a metodologia. Se for um trabalho empírico, qual metodologia você vai estar usando? Você está usando uma metodologia quantitativa? Você está usando uma metodologia qualitativa? Você está se valendo de entrevistas? Você está se valendo de estudo de casos? Como que você vai alcançar aquela resposta pretendida com base na pergunta de pesquisa? Então, essas, pessoal, para mim, são 4 perguntas que precisam estar presentes na introdução de forma clara e bem explicada. E além disso, a introdução precisa explicar brevemente a estrutura do seu trabalho, a organização do seu trabalho. Se seu trabalho tem 3 capítulos, é bom que na sua introdução você explique o porquê de cada capítulo e o que cada capítulo pretende responder. Hoje mesmo eu peguei um trabalho que eu estava analisando, eu estava avaliando, e eu vi que a aluna ela explicou o tópico, o capítulo e os subcapítulos. Pessoal, os subcapítulos, na minha visão, é dispensável, tá? Porque o momento de você explicar os subcapítulos é no início do capítulo. Você não precisa explicar os subcapítulos, você só precisa explicar a ideia principal daquele capítulo e como que aquela ideia se encaixa dentro da lógica do seu trabalho. Além disso, é muito bom
É muito importante e eu vejo que muitos alunos não fazem isso. Você precisa antecipar a resposta do seu trabalho. Olha, no final do meu trabalho eu concluí isso, aquilo, tal. Você precisa antecipar a conclusão, pessoal, porque vocês não estão escrevendo um romance. É no romance que a gente fica escondendo quem é que vai ser o vilão, quem é o plot twist que no final vai elucidar tudo. Aqui não. Trabalho acadêmico não é novela, não é um texto de gênero em que você fica escondendo do seu leitor aquilo que você quer apresentar. Então não tem problema você antecipar as suas conclusões. Agora você não vai explicar toda a conclusão e a forma como você chegou nessa conclusão. Você só precisa antecipar a ideia final da sua conclusão. E aí você se pergunta, e como é que eu vou fazer isso no começo, se você acabou de dizer que você faz introdução antes de iniciar a escrita do texto? Geralmente, pessoal, nessa parte de antecipar a conclusão, eu falo da minha hipótese, eu apresento a hipótese que eu penso que é a adequada, e quando eu concluo a pesquisa, eu retorno à introdução e verifico se fez sentido, se não fez sentido, e aí eu só adapto. Então, é bem simples, isso não é um grande problema não. Eu acho que é isso, pessoal. Só para finalizar, um último toque, que vai ser aqui um extra, é com relação à linguagem que você vai apresentar na sua introdução. Você pode usar tanto a primeira pessoa quanto o impessoal, não tem muito problema em relação a isso não. Eu pessoalmente gosto de apresentar e agora eu escrevo textos geralmente usando a primeira pessoa, que eu acho que gera mais conexão com o leitor, porque eu me apresento de forma muito mais clara para quem está me lendo e aí eu consigo me separar dos autores e assim é uma forma que eu acho boa de escrever, mas aí vai de cada um, não tem muita regra quanto a isso não. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu apresentei para vocês quais perguntas uma introdução deve conter. Eu, além do YouTube, também tenho um canal no Instagram, pesquisando_direito, e aqui no YouTube é pesquisando direito mesmo. Espero que vocês tenham gostado e me mandem mais sugestões, caso vocês queiram que eu comente alguma coisa, algum ponto específico sobre trabalho científico. Valeu, falou e tchau!